meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, todas as sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET, das organizações Arnon de Mello. O tema de hoje, Segurança em Foco, é a tecnologia a favor das forças de segurança e contra o crime. O que pode ajudar? A tecnologia realmente veio para tentar ajudar a polícia e as forças de segurança contra o combate ao crime? Será? Vamos saber. Esse é o tema de hoje, Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Segurança em Foco, agradecendo a presença dos nossos queridos convidados, que estão sempre todas as sextas-feiras aqui, agradecer a audiência do nosso programa, é muito interessante, a gente recebe muitas pessoas, tanto eu como os nossos convidados também são parados nas ruas, nas festas, nos grandes shoppings, supermercados, por pessoas que acabam debatendo os assuntos que nós trazemos aqui para discutir, e isso é muito legal. Interaja junto conosco também no 3377-9097 ou também nos nossos e-mails, participe junto conosco, é muito importante a sua participação para que você possa trazer também a sua ideia, a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica construtiva, claro, enfim, para participar. O tema de hoje, nós vamos debater sobre a questão da tecnologia. Nós tivemos um avanço muito grande em relação tecnologicamente falando. Porém, será que essa tecnologia está sendo usada realmente, destinada e focada contra os criminosos, contra as ações criminosas, combatendo realmente o crime? Esse é o tema de hoje que nós vamos debater aqui. Quero agradecer a presença do doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Tudo bem. Nosso querido doutor Geraldo Magela também, mais uma vez, obrigado pela sua presença, também historiador, escritor, bom dia. Bom dia. Muito bem, doutor Flávio Saraiva, delegado e também advogado, também maratonista, por que não dizer, né? Um grande atleta, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Muito bem, eu vou começar justamente com o senhor, doutor Flávio Saraiva, em relação aos vídeos monitoramentos, né? Hoje nós vivemos literalmente o chamado Big Brother, mas que algumas vezes acabam deixando como se fosse o Big Brother do inferno. Por quê? Em alguns locais apenas o vídeo monitoramento existe e não há nenhuma ação, às vezes, da polícia, apenas para que você, após o delito, você possa o identificar. Por que não a tecnologia trazer com muito mais rapidez a ação da polícia? Não é essa a intenção da tecnologia? Não é para isso que ela foi implantada nas forças de segurança? Muito bom dia. Bom dia. Nós já temos experiências vivenciando essa nova geração do vídeo monitoramento, porque o vídeo monitoramento, ele não só capta a imagem, você identifica você tem uma imagem para depois análise na investigação. Hoje você tem já sistemas que têm uma forma mais, vamos dizer assim, proativa. Você identifica perfis. Do sistema prisional, você faz os levantamentos biométricos das pessoas. Essas pessoas têm esse arquivo, né? E quando elas voltam às ruas, e se uma câmera dessa detecta esse perfil biométrico, ela alarma, ela avisa para as pessoas que estão monitorando e essa imagem fica sendo acompanhada. São Paulo já está vivenciando isso. E esse tipo de vídeo monitoramento que começou com o israelense, ele identifica comportamentos também. 2 homens numa moto que descem já com o capacete entrando em algum ambiente comercial, enfim, em alguma instalação comercial, bancária, enfim. Uma ação suspeita. Uma ação suspeita. Então, essas câmeras, elas identificam e já alertam para quem está monitorando. Aí, se você tem esse vídeo monitoramento e tem viaturas com GPS, né, viaturas que tem um policiamento georreferenciado, então você já você identifica a atitude suspeita, a ocorrência suspeita, você tem a viatura que tem o GPS e aí ela tem um despacho direto para aquela ocorrência, sabendo quem abordar. Então a tecnologia é importante em todos os ramos de atividades. Na medicina, você imagina hoje que você faz uma cirurgia de joelho com incisões mínimas, né? E a engenharia, todo mundo evolui com tecnologia. A polícia
eu acho que avança muito pouco ainda no uso de tecnologia. Para você ter uma ideia, o nosso sistema de boletim de ocorrências ainda é um sistema de 2004, salvo engano, necessitando urgente de reparos, porque é um sistema que a polícia deveria utilizar com mais frequência, porque é um banco de dados fabuloso para quem investiga, mas é difícil trabalhar com esse banco de dados do CISPOL. Está ultrapassadíssimo. Se você tiver o Wilson com Y, ou o Wilson com I, se você fizer uma pesquisa, ele não distingue. Ele traz todos os Wilsons, é isso? Nem traz. Ele só traz o Wilson com I e ele não traz as alternativas, né? Exatamente, com Y, outros que botam o Wilson Júnior, aí poderia ser Wilson Júnior, mais um outro nome. Enfim, e você ter pesquisas com mais dados, o veículo por fragmento de placa, que já está ocorrendo. E aqui em Alagoas, uma novidade muito boa são essas câmeras que chamam OCR, né? Ela transforma imagem em dados. Como é que é isso, doutor Flávio? Você tem uma imagem, a imagem de uma placa, e essa imagem é transformada em texto, né, em dados, e vai para o processamento que você identifica, essa imagem é transformada em dados que vai ser processada por um banco de dados, e ele vai dizer qual a condição de legalidade ou ilegalidade, regular ou irregular do veículo. No caso daqui de Maceió, e deveria ser em todo o estado, se você tivesse câmeras nos pontos estratégicos, nas entradas e saídas das cidades, você poderia dizer que sim, olha, o carro que foi roubado não saiu de Maceió. Ele está dentro do perímetro, ele está dentro Está dentro do perímetro. Ou ele saiu por determinada via. PR, AL, então, enfim. Essa é a tecnologia. Pois é, seria ótimo isso. E hoje não se tem mais muita dificuldade em você fazer... são muitos dados, são muitos carros, você pesquisar por fragmento, isso não tem mais dificuldade, porque tem softwares de análise de padrões que analisam metadados. Então, é isso que a polícia tem que cada vez mais se auxiliar dessas tecnologias, porque dá resultado. E você consegue, com essa tecnologia, você trazendo todas essas informações, transformando em provas no inquérito policial, certamente tem um resultado fabuloso. Maravilha, fantástico. Então, esses detalhes, você vê como a tecnologia é tão avançada que a gente tem que estar sempre antenado, né, no que está ocorrendo e acontecendo, porque senão a gente acaba ficando para trás mesmo. Se você passar 2, 3 meses sem se atualizar, estou falando isso é verdade, 2, 3 meses, até no próprio celular, daqui a pouco nós temos outros dados ou até, enfim, aplicativos que você acaba ficando desatualizado. É terrível isso, né? Doutor Geraldo Magela, você acha que, então, essa questão do vídeo monitoramento, como o doutor Flávio já citou aí, fez uma explanação bastante técnica e importante para a gente saber alguns detalhes dessa questão de dados SPOL, por exemplo, que ainda está atrasado. Quer dizer, nós temos uma tecnologia avançadíssima, mas os sistemas ainda não estão tão bem aplicados, digamos assim, para esse combate ao crime. O que é isso? É um engessamento? É uma falta de vontade? É falta de recurso? O que o senhor acha que deve ser isso? Bom dia. Bom dia. Não, falta de recurso não justifica. Não é nem que justifica, eu não posso acreditar que seja falta de recurso, porque essas tecnologias são hoje relativamente baratas. Porque já são softwares que já funcionam em muitas das secretarias de segurança do Brasil, junto à Polícia Federal, ao próprio Ministério da Justiça. Então, é muito mais a questão de gestão mesmo, de foco na modernização das polícias. E da ação das polícias. E isso, ao modernizar, se eu tenho tecnologia, eu tenho que ter profissionais que tenham capacidade de trabalhar com essas tecnologias, porque não adianta eu ter as câmeras e não tenha quem opere com competência. Com competência, né? Para traduzir rapidamente aquilo ali em informação e a polícia correr atrás dos criminosos. Né? Será que nós temos mão de obra qualificada para isso? Será? Tem dentro da polícia, se não tem, você qualifica, e tem fora da polícia, porque aí necessariamente você não precisa ser policial. Você precisa ser técnico. É aquela história, tem né? O ITEC, tem o instituto. Que se forma. Você tem a universidade, você tem a UFAL, você tem o SESMAC, que tem curso nessa área. Verdade. Então, mão de obra não falta. Aliás, nessa área da informática, todos os estados do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, e Amapá, por mais
por menor que seja o Estado, mais pobre que seja, você sempre tem um custo de informática. Nós não vamos voltar àquela conversa da semana passada, por exemplo, que nós debatíamos por que o policial fica apenas servindo o cafezinho, recepcionando as pessoas ou abrindo cancela, ao invés de colocarem pessoas, enfim, comuns que poderiam estar ali. Nesse caso, né, talvez seja a mesma política de se colocar um policial por ser uma área restrita de informações e tal. Não seria isso, talvez, enfim? Nós temos um isso é o atraso. Desculpa, Fábio. No fundo, isso é o atraso. Isso é o policiamento que se fazia há 10, 15, 20, 30 anos atrás, ou mais. Então, essa maneira de dirigir as polícias está ultrapassada. Então, o crime está muito anos-luz na frente do Estado, das forças estatais, com exceção da Polícia Federal. No mais, está todo mundo atrasado. O próprio Exército Brasileiro, a Universidade Federal de Alagoas, o professor Luiz Antônio, disponibilizou um software desenvolvido aqui na UFAL, junto ao laboratório de DNA forense, para o Ministério do Exército, para a questão do banco de dados de DNA, que quem estava na Antártida, quem estava no Haiti, etc., não tinha como cruzar as informações do banco de dados, que eles chamavam no Exército de banco de dados, mas na verdade eles tinham lá um banco de coleta de sangue dos militares que estavam no Haiti, missões internacionais e até mesmo aqui dentro do Brasil. Então essas informações são hoje tão corriqueiras entre as universidades, entre os centros de pesquisa, só que como essa questão da militarização, dessa corporação, isso é danoso para a segurança, porque se protege determinadas áreas da segurança com esse argumento. Bom, nós não podemos abrir a polícia para quem não é polícia. Como se da polícia não vazasse, como se da polícia você não obtivesse informações privilegiadas. O Flávio já cansou de falar nisso aqui. Então, o problema é você ter o controle das ações. Exatamente. Se você tem um controle das ações, você pode botar quem for. Você treina, levanta a ficha de todo mundo e, a partir daí, você mantém os critérios de segurança para trabalhar nessa área. Muito bem. Doutor Leonardo, na verdade, a tecnologia, o senhor já tinha falado disso outras vezes, outros programas, em relação a presídios, enfim, a tecnologia, os equipamentos obsoletos, quebrados, né, enfim, e causando constrangimento, inclusive, nas pessoas que faziam as visitações, tendo que furar o bolo, tendo que enfim, se acocorar, no caso da mulher, para saber se, enfim. Até, inclusive, nós tivemos a nossa Patrícia, me foge agora o nome dela, meu Deus do céu, da nossa correspondente de Arapiraca, Patrícia Bastos, né? Patrícia Bastos de Arapiraca, que entrou no nosso programa ontem falando que um preso fazendo várias exibições dentro da própria cela, na casa de custódia lá, tirando fotos, exibindo, mandando abraços e tal, participando com o celular. E me parece que esse celular entrou através de uma visita que alguma mulher foi e levou nas partes íntimas, porque lá não se faz pela proibição do constrangimento. Que, enfim, o senhor como advogado, que já deve ter ido ao presídio, às vezes com alguns clientes, enfim, tudo mais, o que o senhor acha, então, em relação a essa questão da tecnologia? A tecnologia, ela está sendo usada realmente de forma correta e acabaria, talvez, de vez, com algumas dúvidas, até porque o advogado pudesse se basear numa possível defesa ou não? Como é que você vê a tecnologia em relação a isso? Muito bom dia. Bom dia. A tecnologia, ela vem até uma certa forma atrasada, né? A gente percebe que, quando se fala de tecnologia para combater o crime, se deve falar também que a tecnologia é usada em favor também daqueles que são criminosos. Então, são uma moeda com dois lados. Há os criminosos preparados tecnologicamente, com geolocalizador, com informações privilegiadas, com acesso a computadores de órgãos públicos, e o Estado que quer se precaver em face dessas pessoas e em face também de crimes. O principal instrumento, na verdade, de um combate à criminalidade são as câmeras. Eu digo porque eu moro num bairro, moro no Farol, e percebo que lá câmeras são espalhadas o tempo inteiro. E a gente percebe que está sendo constantemente vigiado. E as câmeras são importantes por quê? Porque é um instrumento de combate muito barato, porque é possível que poucos policiais façam monitoramento de várias localizações do estado ou na capital por inteiro. É um instrumento que serve para identificar a pessoa que praticou o crime, porque ela filma a pessoa que praticou o fato correndo ou na hora em que está praticando o crime. Ele afere as circunstâncias como o crime foi cometido,
se foi através de instrumentos, se foi através de um golpe e assim por diante. E ela serve, sobretudo, como prova no processo penal. Eventualmente, se você tiver imagens para fornecer isso aí para o delegado de polícia, vai fornecer, tornando a investigação muito mais rápida e também mais eficiente, quando se localiza o autor, bem como as circunstâncias e como o fato aconteceu. E as imagens valem como prova? As imagens valem como prova, valem sim. Porque há uma discussão sobre a intimidade, bem como uma questão da segurança pública e combate ao crime. Como as câmeras são colocadas em locais públicos, nada impede que a pessoa seja filmada. O que não se pode é você individualizar alguém com o fim de acabar com a sua honra, por exemplo, difamar dentro de alguém, um caluniar. quarto, dentro de uma casa, dentro do seu trabalho, do seu escritório. Aí sim é uma violação da privacidade? Isso, aí sim seria violação à sua privacidade. Mas a imagem feita no comércio, em locais públicos, em ruas, não tornaria essa prova como uma prova ilícita. Um registro, por exemplo, de um celular, de uma agressão, como nós vimos agora há pouco, aí aquela questão daquele bloco, né, das bonecas da serraria, que acabou ficando um bloco terrível, triste, né? O bloco acabou, a confusão, a polícia foi chamada pelos moradores e aí há exibições, inclusive, de vídeos, né, de cinegrafistas amadores de celulares, em que há uma possível truculência da polícia com balas de borracha, uma moça sangrando na boca, um rapaz com um tiro de borracha bem aqui na vértebra, perto do pescoço, enfim. Isso vale como prova? Como eu disse, a questão da prova ser feita em local público vale. Há uma situação seguinte, sempre quando alguém tem a sua imagem devassada, né, a sua honra de alguma forma é violada. Mas deve-se saber se houve alguma justificativa para que aquilo fosse realmente apresentado. No caso de filmagens da prática de eventuais crimes, aquela filmagem ela pode valer como? Porque ela foi usada como forma de proteger a pessoa que havia sido vítima. Então, você pode usar isso aí, essa filmagem, como uma causa de excludente de ilicitude, de forma que, quando você mostra a imagem de alguém, você que mostrou não vai responder por um crime, por exemplo, de calúnia ou de difamação, nesse caso. Então, a prova é juridicamente válida, inicialmente falando, né, porque eu não tenho as nuances daquele caso concreto, só vi as imagens, mas a prova pode ser tida como uma prova válida, por quê? Porque se ela é feita como forma de proteger uma outra pessoa, você agiu com a prova como legítima defesa de terceiros. Então, é uma prova juridicamente válida, né? Então, a tecnologia ela é importante, não só para inibir a prática do crime, como também para inibir o próprio criminoso, que hoje é aparelhado tecnologicamente. Houve um caso, por exemplo, e hoje em dia os smartphones ajudam muito nisso, de que uma promotora de justiça aqui na capital, ela foi vítima de um roubo. Ela estava no restaurante e lá chegaram 2 pessoas para assaltar todos que estavam lá. E dela levou o seu telefone celular. Só o telefone havia um localizador, né, para saber onde estava o telefone. Então, ela ligou para a polícia, que rapidamente, fez com a senha, fez o rastreamento e pegaram os rapazes, parece que a poucos quilômetros do local. Entre o fato e a localização dos criminosos, passou, salvo engano, menos de 25 minutos. Quer dizer, a tecnologia ela pode auxiliar muito em situações que a gente, na verdade, nem percebe, né? Os crimes que acontecem do ponto de vista da corrupção, eles são crimes que possuem provas difíceis. Geralmente, não há testemunha presencial da prática de corrupção. Quando há alguma imagem de alguém que está eventualmente recebendo algum valor para praticar um ato que seria sua obrigação, que acontece muito na corrupção passiva, na concussão, eventualmente existem imagens gravadas para aquilo. Tanto é que quando há imagem, viram grandes furos, né, jornalísticos. Mas há um aspecto importante que é chamado de interceptação telefônica. E a tecnologia veio com uma forma de coibir e descobrir vários crimes que são praticados. Então, sempre que o Estado, através da autorização judicial prévia, que é um requisito objetivo indispensável, ela consegue gravar a conversa de 2 pessoas, aquela conversa no processo ela é uma prova juridicamente válida e foi usada como através da tecnologia. Até 96 se usava o Código Brasileiro de Telecomunicações e o Supremo disse que usar esse código para fim de aferir conversa entre A e B é uma prova juridicamente inválida, era prova ilícita. Em 96 surgiu uma lei, que é a Lei 9296, que regularizou esse tipo de procedimento e hoje em dia é uma prova muito válida e muito eficaz muito usada, inclusive, muitas vezes como forma de desvendar a verdade, porque você desconfia de que há suspeita de conversa com C e você consegue, através daquela prova, saber que a conversa não tinha relação nenhuma com a prática criminosa. Ou também para descobrir e desvendar eventuais crimes. Então, em crimes de corrupção,
em crimes contra a administração pública, a tecnologia de gravação de conversa telefônica ela é uma prova absurdamente eficaz para desvendar grandes organizações. Muito bem, doutor Leonardo, muito bem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta nós vamos discutir sobre a questão dos vídeos monitoramentos que foram implantados nos presídios aqui, especificamente aqui em Maceió, e acho que Alagoas deverá também se expandir para outros presídios. Vamos tentar. Essa será a discussão entre vocês. Será que agora os presos sendo monitorados de perto de 24 horas diminuirá, assim, a entrada de celulares e o uso, por exemplo, de pessoas começarem a trabalhar de fora para dentro, de dentro para fora do presídio, continuando ainda a comandar o crime e de lá para cá e de cá para lá, intra e extramuros, enfim. Essa é a discussão do próximo bloco que a gente volta já. A indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió.
já estamos de volta com mais uma edição do Segurança em Foco, né, todas as sextas-feiras aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações Arnon de Mello. Olha, o tema de hoje do Segurança em Foco é a tecnologia a favor da segurança pública, né, para combate ao crime, né, em todas as suas nuances. E o segundo bloco, nós, antes de irmos para o intervalo, nós colocamos que a discussão seria em relação aos vídeos monitoramentos dentro dos presídios. Me parece que foi instalado, com certeza foi instalado várias câmeras em alguns presídios aqui de Maceió. Isso deve se estender para todo o estado de Alagoas, para que os presos, os agentes penitenciários e toda a movimentação de dentro do sistema penitenciário seja acompanhado 24 horas pela polícia ou pelo aparato de segurança pública do estado. E esse é o assunto que eu quero que vocês debatam entre si. Eu vou começar com o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, o senhor acha que com isso haverá uma diminuição considerável de alguns delitos que viraram comuns? Nós debatimos aqui fora do ar, porque esse presídio é de segurança máxima, é de média, todos deveriam ser de segurança extremíssima, não é? Porque todos que estão ali aprontaram, então todos deveriam estar na situação, né, de não fuga, de não fazer nada, estão no castigo, mas muitos parecem realmente um verdadeiro balneário, né? Recebem os celulares, tem frigobar, tem toda a vontade, tranquilo, tem acesso às informações daqui de fora e vice-versa e tal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, eu queria que vocês debatessem entre si essa situação. Essa cultura da filmagem e do monitoramento constante, não só de locais públicos como a rua, né, e assim por diante, bem como de órgãos públicos, sobretudo que trabalham com a segurança, é uma prática comum, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente percebe várias vezes em vários vídeos em que todos os policiais, quando vão trabalhar, eles são obrigados a ligar uma câmera que é colocada virado para frente do capô do carro, e sempre que ele for abordar uma pessoa, obrigatoriamente ele deve abordar a pessoa na frente do capô. Verdade. Como forma de proteger o policial sob eventual alegação de abuso. Até já evoluiu. Não só na viatura, mas ele leva uma microcâmera. Uma câmera já com um gravador de imagem, né? Um DVR. Ele já faz isso. E quando chega, ele descarrega essas imagens lá no Isso significa, então, a proteção para o próprio policial, para que não seja acusado, por exemplo, de uma possível agressão exagerada do bandido, para reverter a situação? É uma garantia para ele e para o abordado, né? Para o cidadão. Sim, lógico. Muitas vezes o policial ele é injustiçado porque ele é acusado da prática de um crime que ele não praticou. Muitas vezes ele chega a uma atitude extrema porque foi extremamente provocado para que isso acontecesse. Não que você vai passar a mão e vai justificar, mas às vezes a pessoa tem um motivo para ter um comportamento muitas vezes excessivo. Então essa tecnologia ela vem a calhar, porque nesse momento ela oferece a proteção não só ao cidadão, que todas as pessoas são cidadãos, né, como também ao policial. Essa cultura deve ser também trazida não só para a polícia brasileira, mas também para a própria penitenciária. Na hora em que o agente penitenciário, na hora que um terceirizado, na hora em que um preso for vigiado de forma constante, isso vai servir como forma de proteção a todos. A pessoa que é presa tem direito à sua integridade física, integridade moral, de modo que ela não pode ser violada. O agente penitenciário, ou quem trabalha com a segurança pública, com muito mais razão. Ele gosta da confiança do Estado, de forma que ele não pode estar trabalhando em um certo setor e ter contra si uma certa desconfiança de que ele favoreceu a entrada de celulares, de armamentos. Tem duas hipóteses, né? Ou entrar pela visita ou levado pelo agente do Estado, né? Só. Então, isso já seria uma garantia para o agente do Estado. Se ele trabalhasse com uma câmera, com um gravador de imagem, um DVR, cada um tivesse o seu, já eliminaria essa possibilidade. Verdade. Ou se tivesse, iria se buscar o responsável, né? O mau funcionário. Porque você tem um ou dois que são maus funcionários e contamina a classe, né? A agente penitenciário é uma classe tão nobre e às vezes cai numa vala comum por causa de 2, 3, enfim, né? Agora, você vê, chega no presídio, que deveria ser o primeiro a ser monitorado por imagens, porque a gente já tem na Secretaria de Saúde, na Educação, você tem todas as reparações públicas, você tem monitoramento de imagens. O presídio ocorre agora em 2016. Com bastante atraso, né? Verdade. Agora, isso aí você tem que ter uma política de backup muito grande das imagens, porque na primeira rebelião, certamente, o alvo deverá ser... As câmeras vão quebrá-las, né? Para poder, né? Então, você tem que ter proteção para isso. E eu visitei uma prisão americana em 96,
tudo isso já existia. E a intervenção, o contato do homem com o preso era mínimo. Sempre com soluções eletrônicas, ou abrir e fechar eletronicamente, não abria todas as celas para todo mundo. Eletronicamente você abria uma cela, o preso botava a mão para você algemar e ser conduzido com segurança. O tranca, né, como diz o tranca do presídio, tranca eletrônico, não é isso aqui que às vezes é confiado até um próprio preso, né? O preso que tem mais tempo na cadeia, que tem liderança, faz o tranca aí, faz a contagem. Imagina, né? E na verdade, quando a presídios aqui em Alagoas, por exemplo, eu já vi, né? Foi fazer uma fiscalização, uma vistoria, né? Conhecer, não só cientificamente, como pela própria associação. E aí você percebe que existe uma quadra gigantesca, né? E lá na quadra são várias celas, são colocadas. Só existe uma porta de acesso. Não é como essa forma de você, o preso de forma individualizada, ele vai sair quando é chamado pelo advogado, pelo psicólogo, etc., né? Você tem que comunicar, pegar um papelzinho, aí um preso vai passando comunicação para o outro, para dizer, fulano, tem um advogado que quer falar com você. Olha, quer dizer, a comunicação é feita com telefone sem fio, é isso? Telefone sem fio, né? E aí o preso vem, eles abrem então, aí o preso é encaminhado para um parlatório e conversa com o advogado. Né? E aí, quer dizer, uma situação muito antiga, né? Muito arcaica. Né? Isso vai mudar, graças a Deus vai mudar. E cada cela é injustificável que permaneça assim em 2016. A partir de que fé religiosa você está afirmando que vai mudar? Tendo essa crença de mudança. Com base na esperança. Só ela mesmo, né? Só Deus salva, porque todos esses projetos, pelo menos daqui de Alagoas, não foram executados com o dinheiro estadual, a não ser a contrapartida de 10%. Todos esses projetos são projetos do Ministério da Justiça. Portanto, os arquitetos, os que projetaram os presídios, são arquitetos contratados pelo Ministério, já vem com um projeto definido. Então, se esse projeto que você está falando, que é o que realmente acontece, você tem esse corredor onde todo mundo vai ter que passar por ali, é evidente que você não vai ter segurança nem máxima nem mínima, vai ter a insegurança. Ela é máxima ou mínima ou média de acordo com o movimento da cadeia, da liderança da cadeia. Então, quem vai balizar o que é máximo, o que é mínimo ou que não tem segurança nenhuma é a própria cadeia, não é o Estado. A gente não pode assim também, não vou ser injusto também, que essa visita foi feita em poucos presídios, né? O sistema prisional ele é composto aqui em Avacel por vários presídios diferentes. O presídio feminino, que agora foi reformado, eu soube que esse sistema de visita de forma individualizada acontece, assim como também acontece no presídio do Agreste. Então, não é uma crítica a todos os presídios, né? Mas somente alguns, sobretudo os mais antigos e são, infelizmente, os mais populosos. Quer dizer, acontece, né? Então, a tecnologia não só é importante no presídio, também em órgãos públicos, né? Visando a manter a disciplina, né? O controle interno, mas também até os próprios processos judiciais. Hoje aqui em Alagoas, e isso é algo a ser elogiado, não precisa só criticar, elogiar, que Alagoas é um dos primeiros estados do Brasil para ter o processo judicial, não, mas ele ser integralmente digital. Integralmente digital. Então, todas as comarcas de Alagoas, sem exceção, todos os processos são digitais. E delegacias. Delegacias. Os inquéritos também. Também, né? No Ministério Público há um sistema, inclusive, foi inaugurado esse ano, parece que um sistema novo para o Ministério Público, para a delegacia. A vantagem disso é o quê? Primeiro, você tem um banco de dados mais rápido para você acessar, isso é um. E a outra é a integração das informações, como tem acontecido, por exemplo. Tem pessoas que estão sendo presas que tinham cometido os crimes em 2003 e que, graças a esse sistema eletrônico e digital, você consegue se interligar com o Rio de Janeiro e aí fizeram uma operação juntas, né, conjunta da polícia aqui de Alagoas com a polícia do Rio de Janeiro e prenderam 2 jovens que faziam sequestros, inclusive, né, graças a essa integração, inclusive, digital. Né? Então, tem essa vantagem também, né, da tecnologia também diminuir os espaços, né, de um estado para o outro e as ações. É um grande também. desafio, é você unificar esses bancos de dados. Pois é, exatamente. E você ter software, né, que peguem esses dados, façam um processamento, identifiquem padrões. E dê uma mapeada em tudo, né? E identifique o seu alvo. Muitas vezes o software pode fazer isso, muitas vezes até a falha do próprio homem, né?
de colocar essa informação no sistema, né, de forma que todos os órgãos públicos com necessidade, eles teriam como acessar aquele banco de dados. Agora o software já faz isso aí de forma automática. Já faz. E a gente tem um grande problema aqui com o InfoSeg, né, que é um banco de dados do Ministério da Justiça que tem as informações criminais de todo mundo, armas e habilitação e o crime. E você tinha mandado de prisão. E você não atualizava esse banco de dados. Não era atualizado. A pessoa tinha seu mandado de prisão revogado e continuava lá no banco de dados. Então, a polícia fez muitas prisões irregulares. Aí veio uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, criando o Banco Nacional de Mandados de Prisão e recomendando que todas as polícias, né, consultassem esse banco de dados que era de fato confiável. Ele não tem, eu acredito que não tenha todos os dados ainda, não seja uma coisa ainda assim, 100% atualizada, mas é o que é confiável. Só um dado importante sobre essa questão do banco de dados. Quando a pessoa, por exemplo, está presa preventivamente e os juízes pedem um alvará de soltura para que a pessoa saia, a informação chega da vara específica via intranet. Então, o mandado o alvará de soltura é enviado pelo próprio sistema. Entendi. Não é indispensável que vá lá o oficial para cumprir. Mas aí chega um problema. A tecnologia foi feita para chegar o alvará rapidamente para o agente penitenciário. Quando chega lá com o agente penitenciário, sistema prisional, para que a pessoa seja liberada, o agente vai fazer uma consulta para saber se a pessoa tem algum outro mandado de prisão preventiva. E aí vem um problema. Sabe como é que é feita a consulta? A gente teve uma pessoa que a gente trabalhou num caso em que ele tinha um nome absurdamente comum. José Cícero da Silva. Pronto, um exemplo. Vai ter quantos aqui? Só em Maceió, 600, 1.000. E se você coloca o nome da pessoa, ele não faz uma pesquisa no campo de ações cíveis e ações criminais. Ele vai observar tudo, a ação administrativa, criminal, tributária. Quer dizer, imagine que você vai pesquisar uma pessoa com esse nome em um banco de dados aqui em Alagoas. E para ver cada um dos processos para saber se há um mandado de prisão preventiva. E o nome vai ser o mesmo. O sistema tem que ser José unificado. Cícero da Silva, filho de Maria José da Silva. Pois é. Vai aparecer 800, centenas de milhares. Tem hora que fala assim, sabe? Digo, mas observe pelo nome da mãe, nome do pai, CPF e RG. Aí não tem como ser humano. Mas aí ele falou, mas tem várias em que as pessoas não atualizam essa informação. Eu digo sim, se a vara não coloca essa informação, você não pode colocar nas costas do preso esse encargo. Claro. É lógico. Agora, veja que isso é tudo o aparelho do Estado. A área dos tributos, nada disso acontece. Está tudo informatizado, diariamente tem os seus controles, você tem os melhores softwares na área de tributos. Na área da segurança, da proteção da sociedade, você tem essa... dificuldades, né? Todo, para chamar uma palavra elegante, essa dificuldade, mas que não se comunica nem com o Judiciário, nem com o Ministério Público, nem com a Segurança Pública, nem no Presídio. Então, cada um tem o seu banco, cada um opera da forma que... Samba do crioulo. Samba do crioulo doido. Então, essa área é uma das áreas vitais para unificar, você manter a segurança integrada. Porque você pode ter integração da tropa na rua, dos comandos, etc. Mas nessa área, onde o sujeito cumpre pena ou poderia estar cumprindo a pena, como não tem informação, a possibilidade de não ocorrer a prisão é de quase 100%. Imagina lá, o sistema, que aqui em Maceió são vários sistemas, né? Tem o sistema Creta, que é para um, tem o SAGE, que é para outro, tem o ProJude, que é para outro. Quer dizer, são vários sistemas que você trabalhar ao mesmo tempo em um processo. Um dos sistemas, por exemplo, que é o SAGE, que é chamado e-SAGE, ele tem a opção, que aí não sei se ela foi ativada, aí não tenho como falar isso, que eu não sei, mas ele tem a opção, porque os servidores me informaram, de um sistema de mandado, sistema de prisões, tanto prisão preventiva como prisão temporária. Só que o sistema não é alimentado, aí falta aquela questão do software para colocar isso aí de forma automática. Muitas vezes a gente acompanha um processo penal em que uma pessoa é presa e sequer consta no processo o mandado de prisão da pessoa.
você não tem como acompanhar. Então, muitas vezes, a tecnologia está aí em favor da gente, né? Das pessoas. Falta Só que a falha é dos homens. Falta gestão. E aí acontece. Porque equipamento, tecnologia, tem aí tá resolvido. Desafio para um profissional de informática pode dar, isso é ótimo para ele. Agora, precisa alguém desafiar e quando tiver a solução, implementar. E o sistema, ele faz hora extra, ele não para nunca de trabalhar sem receber um centavo por isso, né? Quer dizer, algo muito barato, muito dinâmico, você usa a automação... E transforma isso em segurança para a sociedade. Pois é, é uma casa ligada diretamente à dignidade da própria pessoa, né? E você, às vezes, fica preso por vários dias por conta de uma consulta que é feita através de um método arcaico, e muitas vezes a culpa de não alimentar o sistema cabe ao servidor público, que você colocar em cima da pessoa esse encargo, essa ineficiência, né? É absurdo. A possibilidade no presídio de fraude... Fraude? É imensa, né? É o que mais acontece. O preso deveria ser identificado biometricamente. Você não sai, se você não tiver... Preso e visita. Você só sai com uma identificação biométrica. Mas não, tem gente que sai com a identidade de outro, tem outro que se veste de mulher para fugir, né? Agora, a tecnologia existe, o que falta, de fato, é gestão, né? É a vontade, né? É vontade de se fazer. E não custa muito, não. Eu tenho recentemente um problema de transferência de presos para comparecer aos fóruns criminais para as audiências. E aí houve a questão do efetivo da agente penitenciária, que é muito pequeno, os carros que realizam o transporte, esses carros são insuficientes para o tamanho de prisões que aconteceram. Quer dizer, a gente cobra para que a polícia trabalhe, né? A polícia então prende muita gente. O preso não tem audiência. Não tinha audiência, O processo é digital, a investigação é simplificada, faz o monitoramento, se descobre rapidamente quem é o autor do fato. Aí o transporte dos presos não acompanha essa evolução. E aí, com base nessa evolução e com essa necessidade, surgiu a ideia, que é uma ideia antiga, mas já foi implementada, do vídeo monitoramento. Videoconferência. Videoconferência. Quer dizer, as audiências acontecem com o preso que está no seu local e a lei exige que, preferencialmente, o magistrado, muitas vezes, vá até o local do presídio. Para mim, seria até muito mais rápido do que deixar o magistrado, às vezes, num fórum, em que você estabelecia uma pauta de audiência, de segunda a quinta-feira, na semana X, só audiência. E você faria audiências nos presídios. Você tem que acreditar no sistema. Né? Se isso vale para... Você faz daqui para Santa Maria, como a gente estava falando, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, por que não faz de Maceió, do Tabuleiro para o Barro Duro, né? Então tem que acreditar no sistema. Um sistema bem feito, ele consegue fazer com que o juiz ele tenha um maior contato com o preso, né? Porque assim, a audiência, ela não busca somente você ouvir alguém, ela busca você sentir uma pessoa. Uma coisa é eu conversar com o Dr. Flávio através de uma videoconferência. Outra coisa é eu ter o contato aqui direto. Quer dizer, o contato direto, ele é um elemento humanizador e traz um elemento sensorial de que eu consigo sentir de você, se você realmente fala a verdade, se você está mentindo. Isso é importante para que o juiz consiga julgar. Por isso que esse contato com a pessoa, ele retira a letra fria do depoimento, que é feito em papel. O papel não tem vida, o papel não tem rosto. Há um chamado, pela psicologia, chamado efeito Prime, né? Que o cérebro ele começa a preencher os espaços que estão lacunosos. Quando você vê que alguém é acusado da prática de um crime e você lê o papel, você não sabe quem é a pessoa. Mas o seu cérebro vai preencher quem é aquela pessoa. Geralmente o cara mal encarado, o cara tá com aquela cara de bravo, né? Entendi. Nunca é um cara bem afeiçoado, sempre é um cara que não presta. E essa imagem de alguém, esse contato visual com a pessoa, ele traz o elemento humanizador e você sabe que aquele processo é feito por uma pessoa. O réu é uma pessoa. Mas custa muito. Custa muito. Esse é o problema. Custa muito, insegurança e agilidade do processo. E a gente reclama que a justiça é lenta. Aí você tem uma ferramenta de tecnologia que consegue agilizar isso, vamos aprimorá-la para que até consiga captar esse sentimento do preso. Por isso que a tecnologia também ela vem, não só traz o aparato, mas ela traz esse sentimento, ela pode trazer também de acordo com a forma como a audiência é conduzida, de acordo com a forma como aquele aparelho vai transmitir a você essas impressões. Então, se você coloca, por exemplo, a televisão de 14 polegadas para acolher um interrogatório, pode não ser tão bom. Se você coloca uma televisão grande, um sistema bom, com áudio muito bem feito, dá tranquilamente. Aprimorar o sistema. Rapidamente, nós estamos já
finalzinho do programa, já praticamente no encerramento do programa, rapidamente, para que cada um possa discutir um pouquinho, um minuto cada um. Em relação, vocês acham que essa coisa do vídeo monitoramento, as câmeras espalhadas nos estabelecimentos comerciais, isso tem coibido o crime? Porque o bandido entra, faz o assalto, mata, rouba, ele está pouco se lixando para a câmera. Tem uma estatística no mundo que já deve estar atualizada, que onde você empregava câmeras, vídeo monitoramento, você tinha uma redução de imediato de 30% de ocorrência. Esse número já deve estar atualizado, deve estar mais atualizado, né? Porque o bandido ele procura facilidade, então ele vai procurar os locais que não se tenha, então, esse vídeo monitoramento. Tem algum tipo de criminoso, como o criminoso eventual, o drogado que vai assaltar, que vai para tudo, né? Pouco importa que tenha câmera ou não. Mas o mais organizado, ele já se preocupa. Mas e aí os bancos, por exemplo, que todo mundo sabe que é extremamente monitorado e tal, enfim, eles continuam explodindo, entrando e enfim. Mascarado. E a própria instituição financeira continua fazendo o chamado Big Brother do inferno, fazendo com que apenas assista a situação e depois corra atrás dos bandidos. Mas aí essa câmera que você analisa dados biométricos, você vai identificar a quadrilha. Por isso que a tecnologia, nesse caso das câmeras, ela é importante como forma de reduzir. Entendi. Mas evitar não vai acontecer. A não ser que a resposta fosse muito rápida, né? A resposta é rápida, porque dificilmente um assaltante de banco que faz arrombamento, ele passa 2 anos na cadeia. E pode ver que as categorias de crime, por exemplo, o assalto a cargas, todas essas coisas que estão sob maior vigilância tecnológica, tende a reduzir. Os assaltos a automóveis, etc., você, quando fecha o cerco em torno eles vão para outro segmento. Vai para outro segmento, a explosão de caixa eletrônica. Ele explode por quê? Porque ele encontrou dinamite fácil ou encontrou em algum momento ali uma certa quantia e espalhou e a quadrilha se organizou nesse sentido. Mas, do ponto de vista da tecnologia, a tendência desse tipo de criminoso, que não é o eventual que não está drogado, ou que tem uma organização muito mais sólida no sentido de vamos organizar para roubar banco, roubar cargas, etc., o correio, etc., a tecnologia, em algum momento, inibe, porque não é um assaltante comum. Inibe, agora é o gato atrás do rato. É sempre. Você tem uma tecnologia de defesa e o bandido vai tentar burlar isso, tentar. Isso serve para constatar de que essa questão da impunidade não é o fator principal da prática de crime, não, né? A pessoa está aí constantemente sendo vigiado, sabe que a probabilidade de ser preso é muito grande, por conta de estar com o seu rosto lá, e mesmo assim ele não deixa de cometer crime. De sair rápido da cadeia também. É o maior crime. Eu acho que talvez seja um problema maior, eu acho. São vários fatores que levam a pessoa a cometer o crime. A gente percebe que a reserva, muito chamado vários policiais civis, policiais militares com cursos constantes, né? Legislação penal mas aí vamos muito frouxa ampliar um pouco o horizonte, né? E trabalhar também com a prevenção, né? A polícia prende os que já estão prontos e o Estado, através da própria educação, evita os novos criminosos. De diversões? Concordo. O problema é a questão de localização. O presídio naquela localização já é muito antigo. Presídio tem que ser castigo. E é uma região que ficava longe dos grandes centros. Mas agora construir loteamentos povoou tudo. Quer dizer, você colocou o presídio no local. Onde o cara escuta a música. É um fenômeno que toda a cadeia vai ficar ter. Dentro da cidade. Você vai ter a cadeia, vai ter visita. A visita gera um comércio. Ao redor já entra outro segmento. O isolamento do presídio do Agreste vai demorar muito pouco. É verdade, muito pouco. Porque a cidade vai crescer. Vai crescer e vai para lá, é um comércio. Verdade. Gente, deixa eu agradecer a vocês, já são 10 horas e 34 minutos. Vamos encerrando hoje aqui o Segurança em Foco. Agradecer ao doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, muito obrigado. Bom carnaval, bom final de semana, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Certo, obrigado a você, Wilson. Bom carnaval a todos, né? Que aproveitem sem violência, tipo de problema. Muito bem, doutor Leonardo. Doutor Geraldo Magela, meu querido historiador, escritor, estudioso. Bom carnaval para você também, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e desejo a todos os daqui e os que estão nos assistindo um bom carnaval com muita tranquilidade, moderação na bebida e nas gorduras. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, advogado, delegado também, nosso querido atleta, né? Maratonista. Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, o carnaval seguro para todos, né?
É verdade. Bom carnaval para todo mundo, com muita segurança, muita responsabilidade. Lembrando que são 4 dias, não são 4 séculos, tá bom? Então tem que ter muito cuidado, porque a gente que acha que o mundo vai acabar nos 4 dias. Não quer beber tudo que pode, quer fazer tudo que pode. Não, o carnaval pode tudo. Não é assim. Brinque, se divirta, faça tudo que você está com vontade de fazer dentro dos seus limites, respeitando os limites dos outros também. Essa que é a grande nuance. Com paz, com tranquilidade, com respeito, para que você volte depois, que a vida volta ao normal na próxima quarta-feira, quinta-feira, tá bom? Obrigado a todos vocês, bom carnaval, obrigado pela participação, obrigado a você também, telespectador, que ficou conosco das 9h30 até agora, com as informações aqui do Segurança em Foco em relação à tecnologia no combate ao crime. Bom carnaval para vocês, a gente volta a se encontrar no próximo Segurança em Foco, já depois do carnaval, na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui na sua TV Mar. Até lá.